Então, quando você fala para elas, escuta, a sua emoção tá aí colada no seu corpo, vamos tentar entender o que que ela tá falando, o que que seu corpo tá falando para a gente começar a mensurar que emoção é essa, até para a gente trabalhar isso, é muito difícil. É muito difícil para eles fazerem isso. Eles não têm, porque as pessoas hoje em dia eles vão muito no automatismo, né? Eu acho que a exaustão vem muito desse fato também de que as pessoas não reconhecem o que elas estão, elas não conseguem nem ter uma dimensão do que elas estão De sentindo. engolir as Que emoções. emoção é essa? Né? De Raiva se é dar uma conta. outra emoção que as pessoas também elas não conseguem admitir porque elas acham que é ruim. Então, elas têm raiva. E aí, até você explicar que Elas têm não, que raiva da precisa raiva. sentir para poder regular e Da tudo raiva. mais, também é um processo que demora um pouco até eles conseguirem absorver isso e aceitar que eles sentem raiva, que eles têm medo. Sim. Porque também tem um pouco essa coisa, né, do eu dou conta, eu preciso ser forte, eu tenho que dar conta de tudo. E aí as pessoas não conseguem, né, lidar com Tem. medo, com raiva, Tem. e muito menos perceber que estão exaustas e cansadas, né? Muito menos. É porque eu acho que essa questão da exaustão, o que muitos anos atrás era só da mulher, a mulher não podia estar cansada, né? Assim, essa questão social mesmo, do papel da mulher. Agora não é só da mulher, agora é de todo mundo, né? Todo mundo, Na sua própria vida. ainda assim, o E eu cansaço acho é também que falta tem de a gestão da sua própria vida. sim, E assim, tem uma parte disso que é verdade, porque se estamos cansados é sim, porque a sim, nossa vida não está funcionando, ou nossa sim, cabeça, né? Ou os dois, de uma clareza entre primeiro que a exaustão existe e tem nome. É um conjunto de sintomas que não é patológico ainda, mas eu luto para que. Eu acho que o DSM-5 tem tanta coisa que não devia estar lá, mas tem coisa que não está e, e tem que estar, né? Para a gente conseguir levar isso a sério o suficiente, que existe um conjunto de sintomas que me dá o nome estado físico-biológico de exaustão e que não me permite viver minha vida de uma maneira boa, saudável e que vai muitas vezes ser o pilar para sim. me causar outras doenças físicas e emocionais, né? Eu acho até que ao contrário, as pessoas perguntam, sério, Primeiro, quem tem ansiedade generalizada está exatamente. exausto? Eu falei assim, gente, a gente tem que ver se não foi a exaustão que desencadeou. E é super difícil diagnosticar O que isso, que veio né, primeiro, o ovo ou Fran? a galinha na sociedade É que estamos, no mundo bem como está complicado. constituído? É, o que veio primeiro é dificílimo. A gente só consegue na clínica hoje, Sim, sim, tratando um, sim. tratando o outro e ver o que mais prevalece na vida do paciente, né? Só, mas ainda também nem tem estudos assim específicos sobre isso, porque precisa de um estudo longitudinal, né, para a gente saber que veio antes e veio depois. Vamos diferenciar então aqui para as pessoas o que eu quero que você explique no teu jeito de ver, porque eu sempre gosto, acho que a gente e eu já vi que você tem umas palavras boas, hein, para definir as coisas. Então explica para mim aí da tua perspectiva para você, o que é esse conjunto, como que a pessoa diferencia a exaustão de uma ansiedade, por exemplo. Vamos separar no consultório e na Tá, clínica, porque tá, eu acho que são perspectivas diferentes. A gente tá. sabe que não é, mas vamos falar assim, ó, primeiro eu vou falar com o meu Tá bom, paciente, ótimo. depois eu vou Porque falar com a assim, eu acho clínica, que a com a ansiedade, o empresa. fundo Eu te dela, ajudo. que a gente precisa pesquisar primeiro, é a questão da ameaça e do medo, né? Eu acho que isso caracteriza muito a questão da ansiedade, né? Uhum. Sim. A pessoa está sentindo medo, ela está se sentindo ameaçada, ela está com o sistema dela todo em alerta ligado, né? Liberando aí adrenalina, cortisol. E isso pode causar um cansaço pelo excesso, né, dessa exposição ao medo. Então, isso pode trazer uma exaustão. A exaustão em si, normalmente, muitas vezes a Olha. gente não necessariamente tem a causa do medo. Eu não sei se eu tenho, né? E da ameaça, talvez, mas o perigo em É si, ou alguma isso mesmo. situação que ela é mais estressora, né? E pode ser uma situação ambiental, uma questão pessoal, né? Ou até genética, uma Uhum. doença, alguma coisa assim nesse sentido. Então, isso também pode levar à exaustão. Então, eu acho que fica essa Uhum. situação, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não sabe exatamente, mas Não sabemos eu ainda. eu E vai acho. depender muito de cada indivíduo também, Acho né? que é Eu muito acho que do isso que é ele uma está coisa que você não tem como exposto, né? Eu definir, acho que tem a ver com isso. apesar de Sim, que e também é uma história ambiental, né? Uma coisa que leva a outra, mas
Então, para as pessoas entenderem bem, né? A ansiedade está ligada a esse processo mental de medo, medo do medo, e a mente vive ou Isso. evitando esse medo ou vivendo dentro do medo, né? Dependendo do nível de ansiedade que a pessoa tá. Quanto mais dentro do medo ela tá, pior o seu processo de ansiedade. A exaustão, por outro lado, é o excesso do pensar. É quando o cérebro já chegou num lugar que ele levantou tanta demanda mental, né? Ele levantou tantas coisas Sim, por tanto exato. tempo que o corpo e o cérebro começam a pifar. Sim, o burnout já E o pifou. burnout é quando já pifou. Eu não percebo como eu estou, o que eu estou sentindo, o que eu estou Não. vivendo, leva a pessoa a um grau de exaustão sem ela se dar conta, achando que num dia ela acordou mal. E na verdade ela não acordou mal, ela já vinha vivenciando isso e não se deu conta, né? É, Não se deu conta. é um processo. É, é. Que para mim, inclusive, hoje meus estudos eles estão nesse lugar, sabe? Para começar, para entender esse meio do caminho, porque não dá para a gente esperar as pessoas estarem na cama, porque gente, para Nossa, aí é tratar o tudo, burnout, né? quando a pessoa já pifou, o Produzir corpo pifou, o cortisol. cortisol, o burnout, gente, é quando a pessoa parou de produzir o cortisol. Então, o cortisol, que é o hormônio do estresse, e não só o cortisol, né? O GABA, que também nos dá prazer, nos dá saciedade, muitas vezes parou de produzir até dopamina necessária, parou de produzir serotonina, mas o principal é o cortisol. O cortisol é esse hormônio do estresse aí, que a gente precisa dele para E ele viver. A tem que gente, estar quando alto, né? acorda, até 40 minutos depois, tem um pico de cortisol. Quando a gente está muito estressado e cansado, esse pico está sempre alto. Então, nas 4 vezes que a gente libera, 3 vezes que a gente libera ele no dia, ele está alto. Quando ele está alto o tempo todo, a gente começa a ter um processo inflamatório e começa a ficar exausto, porque você imagina o nosso cérebro o tempo todo ativo, né? Quando ele começa a desregular, muito alto, muito baixo, é quando a exaustão começa a dar sinais físicos que a gente fala, não estou funcionando. É legal o pessoal entender Já em era. relação ao hormônio, né? Quando você acorda e já não Já tá no produz burnout. ele, e à tarde também não,